Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ivan Barbosa, sócio e gestor do nosso fundo de ações chamado Arctica Long Term. E hoje eu queria comentar o que aconteceu no mês de janeiro, mas antes disso colocar em perspectiva um prazo um pouquinho mais dilatado, e olhar para os últimos 6 meses, desde que começaram todas as turbulências políticas em torno das campanhas eleitorais, e toda a confusão que sucedeu depois disso. Desde essa época, o mercado em geral está girando muito em torno da pauta política e macroeconômica. Até nós mesmos aqui, que sempre tivemos um perfil de olhar muito mais o micro, ficar só em análise de empresas, sem colocar tanta energia para ficar tentando aprofundar os estudos em projeções macro, em cenário macro. Nós gastamos um bom tempo, eu gastei um bom tempo aqui acompanhando notícias, estudando o que estava acontecendo, por causa do foco que foi dado pelo mercado como um todo para esse desenrolar de eventos. E acho que nesse último mês, até muita gente de mercado estava comentando aí que janeiro foi um mês muito longo, teve muita confusão acontecendo. Quando o governo novo assumiu, trouxe uma enxurrada de ações que geraram polêmicas enormes. Teve também o caso das Americanas, que ganhou muita atenção de mídia, que teve várias e várias notícias, vários eventos explicando o caso. E mesmo com todas essas coisas acontecendo, a maioria dessas pautas são negativas, a gente não teve notícia muito positiva recentemente, no meio dessa confusão toda, nós tivemos um fato interessante aqui acontecendo em bastidores, entre aspas, porque é conhecido do mercado, que os investidores estrangeiros, fundos de fora, estão comprando muitas ações aqui na Bolsa Brasileira. Desde as eleições, foram compradas cerca de 40 bilhões de ações na Bolsa daqui. Isso, em grande parte, a grande maioria desse bloco, foram institucionais brasileiros vendendo para institucionais de fora. Nos últimos 12 meses, o valor acumulado dessas compras é de 120 bilhões de reais. E aqui, num primeiro momento, falou assim, poxa, os estrangeiros estão acreditando na nossa economia mais do que os nossos próprios gestores. Tem uma ressalva nessa afirmação que as vendas dos investidores institucionais brasileiros não necessariamente refletem as opiniões dos gestores, porque a gente também teve um movimento de evasão muito forte de cotistas mesmo, o investidor final, saindo de fundos de ações e fundos multimercados aqui no Brasil. Nos últimos 12 meses, esses fundos, esses dois tipos de fundos, que são os que investem em bolsa, sofreram resgates de 146 bilhões. Então, independente do gestor estar otimista ou não, muitos deles foram obrigados a vender ações, a desfazer um pedaço da carteira, para que eles pudessem devolver o dinheiro para os seus investidores originais, os donos do dinheiro. Então, boa parte desse movimento, dessa fuga de capital da Bolsa, majoritariamente foi para a renda fixa aqui no Brasil, ele é reflexo de uma decisão não necessariamente dos gestores, alguns deles, claro, estão mais pessimistas, mas uma decisão do próprio público, de investidores, que resgatou dos fundos e alocou isso em outros tipos de produtos. E a reflexão que eu queria provocar aqui é até em qual medida que essa decisão de sair do mercado de equities e ir para uma renda fixa, ela é baseada na gravidade dos eventos recentes e quanto que a gente pode estar fazendo um pouco tempestade em copo d'água aqui, de tanto ficar ouvindo notícia negativa, você ficar tão pessimista que começa a ampliar um pouco o efeito das coisas. Antes de voltar um pouco nesse ponto, eu vou comentar os dois casos aqui que chamaram muita atenção na mídia recente. O primeiro das Americanas, que está até hoje, aí, eu acho que vai demorar um bom tempo para se resolver, vai demorar muito tempo para se resolver completamente, que ganhou muita evidência, vai continuar aparecendo notícia de vez em quando. E o caso do SUR, a ideia lá da moeda comum entre o Brasil e a Argentina, que essa ganhou um pouco menos atenção, eu acho que pela absurdidade da ideia, mas eu já comento um pouco melhor. Vamos começar pelas Americanas aqui. Acho que o primeiro comentário é que fraude em empresa pública não é um negócio tão raro assim. Sempre ganha uma notícia, sempre é ruim, mas em 2020,
nós tivemos 2 casos de fraude. Um deles ficou bastante famoso, que foi o da IRB Brasil, né, que teve uma fraude que, salvo engano, era da ordem de 1,5 bilhões, e também teve uma fraude um pouco menor, deu menos repercussão, mas existiu na CVC. Então, de tempos em tempos surgem esses casos, né? Tem os casos ultra famosos aí da Enron nos Estados Unidos, né? Mas não é um evento tão raro assim, né? E o das Americanas acabou ganhando muita atenção pelo tamanho, né? Foram 20 bilhões de reais de dívidas que, em português, claro, que estavam escondidas, elas deviam ter sido registradas no balanço das Americanas, mas não foram. Eu não vou entrar no detalhe aqui da manobra que eles fizeram, que tem alguns eventos, podcasts aí de 1 hora só falando sobre o caso, explicando os detalhes de como é que funciona aquilo, né? Mas o resumo da ópera aqui é que 20 bilhões de reais de dívida foram escondidos. Então, esse foi um primeiro ponto aí que torna a coisa muito mais noticiável. E o segundo ponto é que os sócios das Americanas eram sócios do 3G, que são ícones do empresariado brasileiro, né? São os brasileiros mais ricos do país, né, ultra bem-sucedidos, eram tidos ali como referências de ética, boas práticas e competência no mundo corporativo aqui no Brasil. Eu não estou questionando a gravidade do caso, tá? Mas colocando a coisa em perspectiva, né, como é que isso impacta o Brasil como um todo? Para quem era acionista das Americanas, com certeza o negócio é catastrófico. Tá? As pessoas dormiram com uma ação lá valendo 10 bilhões de reais, né, com a empresa valendo 10 bilhões, no dia seguinte tinha caído 80%. Né, ainda está nessa ordem aí de desconto. Né? E numa análise fria, hoje a empresa deveria valer 0, porque a dívida é tão grande que sem uma injeção de capital, né, ela não para de pé, não há meios de a empresa se recuperar sozinha. Então, numa análise mais objetiva ali, sem contar com salvações por aporte de capital, descontos em dívida e tal, a empresa não deveria valer nada. Então, esse pessoal viu seu patrimônio investido nas Americanas ser evaporado da noite para o dia. Para os bancos, para os credores em geral e fornecedores das Americanas, é claro que o negócio também é muito ruim, né? Eles tinham um saldo ali que eles muito dificilmente vão reaver, tá? Mas não é catastrófico, tá? Eles podem ter um prejuízo agora, os bancos tomaram prejuízo de bilhões aí, mas os bancos são gigantescos também. Ele vai ter um resultado um pouco pior do que seria nesse período, mas não vai quebrar por causa de Americanas. E para o mercado como um todo, apesar do negócio ser 20 bilhões de reais, não é um valor tão substancial assim. Né? Como referência aqui, as empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira hoje valem algo em torno de 4,2 trilhões de reais. Então, esse 20 bi não é uma coisa que vai causar um impacto amplo na economia brasileira. É mais um problema num ponto focal ali. Catastrófico para os acionistas, ruim para os credores, para o resto das pessoas não tem tanto impacto. O nosso fundo aqui não tinha ações americanas, não tinha ações em credores das Americanas, a gente praticamente ficou indiferente a esse caso. Mas, apesar desse caso ter causado esse impacto num escopo muito restrito, a coisa ganhou tanta atenção, né, foi tanta pauta de discussão em mídia, discussão de corredor aqui no mercado financeiro, que isso elevou os juros em operações de crédito privado em geral. Né, como se os bancos, os gestores de fundos de crédito, né, o pessoal aí que ou tinha alguma coisa, uma exposição a Americanas, ou poderia ter, eles ficaram assustados e esse risco, né, de sofrer uma fraude, de ter um problema desse tipo, que sempre existiu, né, sempre esteve lá, não é um evento impensável que acontece uma vez por década, assim, de tempos em tempos acontece, passou a ficar no imaginário das pessoas. Né? O mercado ficou hipersensível a esse tipo de risco e começou a adicionar ali uma taxa extra para cobrir eventuais episódios desses futuros. Né? Isso é um efeito interessante, que é a memória recente do evento infrequente. Né? Tem um outro episódio que ilustra bem essa reação, que ela costuma ser exagerada, tá? O risco recém-materializado. Mas é um episódio num mundo completamente diferente aqui do mundo financeiro, mas o efeito é similar e ilustra bem. Imagino que todo mundo se lembre do caso do ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Agora já faz um bom tempo, foi no dia 11 de setembro de 2001, mas recapitulando a história, 2 aviões foram sequestrados por terroristas e foram lançados contra os prédios do World Trade Center em Nova York e derrubaram os 2 prédios.
Depois desse ataque terrorista, os Estados Unidos mediu uma redução do número de passageiros em voos comerciais de 30%, tá? De uma hora para outra, isso comparando o mês antes do ataque e depois do ataque. E faz todo sentido, assim, intuitivamente, você fala, poxa, acabou de passar em todas as televisões do mundo inteiro um ataque terrorista de um avião sendo capturado e todo mundo que estava lá dentro morreu, as pessoas não começaram a evitar andar de avião, né, e passaram a substituir viagens de carro por viagens de avião quando possível. E apesar dessa decisão ser compreensível, ela psicologicamente assim, parece ultra sensata, ela não é uma decisão exatamente racional, porque o risco de morte viajando de avião, hoje em dia, é cerca de 18 vezes menor do que o risco de morte em viagens rodoviárias de carro. Então, ao tomar essa decisão de pegar o carro para viajar, em vez de pegar um avião, por causa da memória recente do ataque terrorista, 18 vezes mais pessoas morreram em acidentes. E esse efeito é difícil de calcular, né? Provavelmente isso não aconteceu só nos Estados Unidos, muita gente fora de lá ficou sabendo também, mas o fato é que milhares e milhares de pessoas morreram a mais do que morreriam se elas não tivessem mudado os seus hábitos de continuar viajando de avião. Esse número ele nunca vai aparecer cravado ali na vírgula, né? É muito difícil calcular, no máximo você vai ter uma estimativa. Então ela é uma tragédia silenciosa. Aconteceu, estatisticamente faz todo sentido, mata pessoas da mesma forma, mas é bem menos gráfico, né? Então, isso foi muito pouco discutido. Eu até vi um outro artigo, mas não achei nenhuma boa estimativa de quantas foram as pessoas que morreram por essa decisão, apesar da gente saber que ela aconteceu por causa dessa variação no número de passageiros. E eu não estou criticando aqui a decisão, assim, as pessoas que tomaram a decisão, né? A decisão eu estou criticando, mas é muito difícil você ser puramente racional, né, diante de fatos muito impactantes, né? Porque imagina o desconforto de você ter visto na televisão lá o ataque terrorista, tá lá andando no aeroporto, prestes a pegar seu avião, vendo em todas as capas de jornal, de revistas, foto do avião caindo lá, batendo nas Torres Gêmeas. Realmente isso vai povoar seu imaginário. Ele é bem mais desconfortável entrar no avião depois de toda essa exposição ao fato recente, né? Mas por mais desconfortável que seja do ponto de vista psicológico, a decisão racional pura ainda seria pegar o avião e não pegar o carro, né, que é 18 vezes mais arriscado. Né? E essa habilidade de ter esse controle emotivo é uma das coisas mais importantes de cultivar quando você está no chapéu do investidor, né? Que você precisa agir de acordo com aquilo que faz sentido e não com aquilo que é psicologicamente confortante para você, né? Então, o nosso esforço aqui tem que ser sempre no sentido de filtrar o que é ruído, o que são coisas que têm um impacto emotivo, mas que não são a decisão fria que deveria ser tomada. Seguindo adiante aqui para o segundo caso que teve algum efeito esse mês, o caso da moeda comum entre o Brasil e a Argentina. Quando o Lula foi fazer sua primeira viagem diplomática para a Argentina, ele fez o anúncio que havia uma intenção de criar uma moeda comum, que eles até já tinham um nome sugerido de SUR, para que fossem facilitadas as transações comerciais entre o Brasil e a Argentina. Essa notícia, salvo engano, ela saiu no final de semana, e horas depois que saiu no jornal isso, 3 pessoas vieram me perguntar como é que o Brasil ia ficar agora que a gente tem uma moeda comum com a Argentina, e as pessoas já estavam imaginando que seria alguma coisa similar ao euro, né, que ia ser uma moeda corrente comum. E você vê como, assim, no primeiro momento você assusta e depois você vai ver se faz sentido ou não, né? Mas olhando a coisa pelo que ela era de fato, a intenção de criação do SUR não era uma proposta de moeda corrente, né? A proposta é que fosse criada uma moeda escritural para servir de liquidação em operações de importação e exportação entre o Brasil e a Argentina. Tá? Seria como se tivesse uma câmara de liquidação só para comércio exterior entre esses dois países, né? Isso por uma questão que a Argentina, empresas argentinas estão com uma dificuldade muito grande de comprar dólar. Tá? Então, a ideia seria que os países pudessem fazer transações comerciais entre si sem precisar comprar dólar
e que o saldo final ficasse nessa câmara de liquidação e fosse acertado entre os países. Não chegaram a detalhar exatamente como é que seria essa mecânica, tá? Algumas pessoas falaram que teria um fundo fora do país e que o governo argentino ia oferecer garantias para o governo brasileiro de que o saldo que estava lá ia ser pago de alguma forma, né? Mas isso não foi muito para frente. Essa ideia foi lançada sem muito detalhamento técnico, né? Mas a ideia parece assim, parece ruim, tá? Todos os especialistas consultados, aí todo mundo que comentou em jornal falou contra essa moeda, porque para o governo brasileiro não existe incentivo nenhum em tomar o risco de crédito argentino, né? Ficar o governo argentino devendo para o governo brasileiro. Na situação que está a Argentina, isso não é um bom crédito para se ter no seu próprio balanço, né? Mas apesar desse problema, né, tem um passo anterior que é a complexidade da implementação de algo desse tipo. Nós aqui fomos olhar, assim, falou assim, tudo bem, vamos assumir que o governo realmente queira fazer esse negócio, como é que seria o desenrolar disso? Né? Quão rápido ele conseguiria implementar esse primeiro passo e qual que é a chance disso evoluir para a temida moeda comum de verdade, né? Moeda corrente comum, o SUR virar, substituir o real. E a gente foi dar uma olhada em como é que foi o desenvolvimento da União Europeia. Então, eu vou encurtar um pouco a história aqui, mas é interessante a complexidade da coisa. Em 1957, foi que surgiu a Comunidade Econômica Europeia, que foi um bloco econômico que precedeu o que é hoje a União Europeia. Eles chamavam isso de CEE. Esse bloco ele já nasceu um pouco mais avançado do que é o nosso Mercosul hoje, porque ele tinha livre comércio, tinha livre translado de mão de obra entre os países signatários, e o Mercosul até surgiu com essa ideia, mas o livre comércio aí já tem uma série de exceções, tem listas de mercadorias que não se aplicam ao livre comércio. Enfim, sem entrar em muito detalhe aqui das diferenças entre essas coisas, a Comunidade Econômica Europeia era algo um pouco mais maduro do que é o nosso Mercosul hoje. Depois de 13 anos que surgiu esse bloco econômico, em 1970, foi criado na Europa um grupo que era encarregado de fazer um plano de unificação das moedas dos países membros. E os primeiros esforços desse grupo foram completamente frustrados. Eles demoraram 9 anos para conseguir emplacar uma moeda que foi a predecessora do euro, chamava ECU, que era uma moeda escritural também. Era algo parecido com essa proposta do SUR. Ela era usada só para as liquidações de operações financeiras entre os países do bloco. Não era uma moeda corrente que a população tinha na mão. E dessa moeda escritural, que começou a ser usada em 79, demorou ainda 20 anos para que fosse criado o euro. É só em 99 que o euro foi adotado. E ainda levou mais 3 anos, foi em 2002 que o euro virou moeda de circulação de fato, começaram a imprimir papel moeda e caiu em uso da população. Então, se a gente fosse fazer uma equiparação de cronogramas, falando assim, bom, vamos assumir que o nosso Mercosul aqui é parecido com a Comunidade Econômica Europeia, estamos querendo dar o segundo passo, que é criar o SUR, que é algo parecido com a ECU. E depois, o nosso objetivo final é criar o euro, que o SUR vira moeda corrente. Se a gente fosse seguir um cronograma similar, o SUR, no formato que ele foi proposto hoje, sem detalhamento nenhum, ele apareceria em 2032 e ele viraria uma moeda comum em 2055. É claro que os cronogramas nunca seriam exatamente os mesmos, mas esse é um proxy, ali, uma linha mestra do quão complexo é implementar a coisa, do quão difícil é emplacar essa ideia e realmente integrar todos os sistemas financeiros para que uma moeda comum seja implementada. Então, assim, só nessa história pode ser 2 vezes mais rápido que lá. De qualquer maneira, esse negócio não tem impacto no curto prazo. E o plano é tão demorado que ele transcende o prazo do mandato presidencial. Então, para isso acontecer de fato, aqui na América Latina, seria preciso que vários governos consecutivos apoiassem esse negócio para sair do papel. Então, assim, o meu chute calculado aqui, meu palpite, é que isso não deve acontecer. A probabilidade disso nunca sair do papel é maior do que a probabilidade disso acontecer. Tá? No entanto, até que começasse a vir essa enxurrada de críticas e opiniões especialistas falando que isso não ia dar em nada,
o mercado deu uma assustada, né? Teve um impacto ali nos dias que sucederam o anúncio. Então, esses dois exemplos, né, o caso das Americanas, que teve um impacto muito grande, mas muito restrito, e o caso do Sur, que nem muito impacto deve ter, pelo menos não nos próximos anos, que fazem parte um pouco da nossa provocação aqui, de se o mercado não está fazendo um pouco de tempestade em copo d'água, né, de ficar acompanhando cada novidade, cada notícia, cada ato do governo com tanta avidez, que eles começam a perder um pouco o big picture, né? A visão mais ampla do cenário que a gente está inserido. E tem muita coisa que continua acontecendo, mesmo que não esteja sendo noticiado, né? Às vezes até algumas coisas que foram notícias antigas, que são coisas mais estruturais, mas que têm um desenrolar muito lento, né? Então, essas coisas de desenrolar lento, porém impactante, vão ficando para trás. Dando um exemplo aqui, para não ficar muito no abstrato, a carta que nós publicamos em novembro até trazia um tom um pouco mais positivo, falando assim, olha, mesmo que a perspectiva política não seja tão favorável, tem algumas mudanças grandes aqui em economia global que, de certa forma, favorecem o Brasil. Uma delas é a tendência de descentralização das cadeias produtivas globais. Que essa história aqui, só recapitulando um pouco, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia levantaram preocupações em uma série de países de ter sua economia um pouco mais próxima de si, né, para não ficar suscetível a sanções econômicas por causa de alguma briga política, né? Então, os países do Ocidente falaram assim, poxa, hoje eu dependo demais da China, principalmente, né, países asiáticos, mas da China em especial. Então, se algum dia a China se tornar um país politicamente hostil, como é que a gente fica aqui? Vai ficar na situação que a Alemanha ficou em relação ao gás russo, né? Teve dificuldades enormes por causa de uma briga política, que não tinha nada a ver com o racional econômico, né? E tem muita gente, muitos políticos, muitos empresários, falando de preventivamente, né, diminuir a concentração das cadeias produtivas na China e outros países aí, né? E nessa onda de descentralização, assim, bom, a gente vai ter que produzir menos coisas na China e começar a produzir mais em outros países. Quais outros países a gente pode produzir, né? Principalmente Estados Unidos e Europa Ocidental. Poxa, o Brasil é um bom candidato aqui, porque a gente tem um país grande, população grande, uma cultura mais ou menos compatível com a cultura ocidental, temos vastos recursos naturais, não temos a melhor estabilidade política do mundo, mas é um país estável, está muito longe de casos mais graves, né? Então, pelo menos uma parte dessa indústria que se pretende deslocar da Ásia para cá, poderia vir para o Brasil. Tá? Isso é uma onda de demanda que poderia ser um motor ali de crescimento econômico por uma década, né? E não tem nada a ver com a competência ou incompetência do governo, é quase assim, é só não atrapalhar que em alguma medida isso deveria acontecer. Uma outra coisa que eu acho que é um pouco mais suave, mas ainda assim existe, que é aquele plano de descarbonização da economia, né? Que aqui no Brasil a gente não tem essa pauta tão forte, mas na Europa, principalmente, essa pauta é muito forte, né? De mudar a matriz energética, principalmente, para fontes de energia mais limpas. E meio que por acidente, né? Não foi desenhado para ser isso, mas meio que demos sorte nesse ponto. A energia brasileira é muito limpa, porque vem muito de hidrelétrica, né? Então, o argumento de que migrar produção de outros países com energia produzida a carvão para o Brasil também é um negócio que tem um impacto ambiental positivo, tá? É um argumento extra para trazer investimento de fora, principalmente investimentos europeus, para cá. Que também isso não tem muita coisa a ver com competência do nosso governo aqui no administrativo local, né? Depende um pouco dele explorar essa pauta, mas é algo que vai continuar acontecendo por anos e anos. Esse plano de descarbonização vai até 2030, 2035. Tem algumas metas aí nesse horizonte de tempo, né? Isso virou já notícia velha, né? Todo mundo já sabe que isso vai acontecer, ok. Mas isso vai continuar acontecendo. Isso continua pertinente, né? Vai continuar por uma década pertinente, a não ser que dê alguma chacoalhada, né? Mas à medida que não é mais novidade, isso perde importância. E o caso das Americanas, o caso do Sur, acaba fazendo o preço, né, no jargão do mercado. Então, assim,
um pouco do que a gente tem tentado fazer aqui é não perder a visão desses fatores mais infraestruturais, né, e fazer um esforço constante para toda vez que aparece uma novela nova, aí, né, um caso novo de drama político novo, a gente interpretar isso com bastante frieza, né, e ver se realmente o impacto é muito grande, né, se o impacto vai acontecer agora, se isso realmente tem alguma relevância, né, para o horizonte de tempo que a gente investe aqui, que são teses de 3, 5 anos, ou se é só um ruído ali, que pode até dar uma chacoalhada no mercado, mas não é o que vai determinar quanto que as ações vão estar valendo daqui a alguns anos. Principalmente em relação às pautas políticas, onde o ruído é eterno, né? Não para de vir polêmicas e coisas afins. Vocês conhecem bem o cenário, né? E nesse contexto, assim, como é que está a cabeça do gringo, né? Do fundo estrangeiro que está continuando comprando aqui coisas no Brasil, mesmo com essa enxurrada de confusões que a gente tem acompanhado? Isso aqui é, em parte, impressão pessoal, em parte, poucos relatos. Tá? É muito difícil falar assim o que o mercado inteiro está pensando. Você pega só eventos amostrais ali e extrapola para o resto. Mas, tomando um pouco de distância, né, desse dia a dia de notícias nossas aqui, esse cenário de drama político, atrás de drama político, de polêmica, de briga entre esquerda e direita, é meio que a normalidade do Brasil. Eu já ouvi alguns estrangeiros comentando, falando assim, poxa, o Brasil sempre é assim, né? Sempre tem muito barulho, né? Mas não chega a ser uma instabilidade política, tá? No sentido de ter golpe de Estado, apesar que isso também fez parte de algumas pautas aí recentes, né? Que estavam se questionando se ia ter um golpe de Estado. O pessoal olha assim, vai ter golpe de Estado? Não vai. Então essas brigas todas aí são parte do drama frequente de países emergentes, né? O Brasil é assim, né? Então isso está meio na linha de base deles, né? Tomar um pouco de distância, não ficar acompanhando ali cena a cena, né? Transforma isso num ruído branco ali, assim, tem seu efeito, mas é um efeito meio que já está precificado, né? O Brasil, inclusive, já tem níveis médios de preços, né, no mercado de ações, no geral, né, tem juros reais mais altos, né, justamente por essa característica de ser uma economia meio bagunçada, né? O mais provável, o cenário que a gente trabalha aqui, é que o Brasil deve continuar na sua sina de mediocridade, né? Nas últimas décadas, o Brasil cresceu pouquíssimo, também não caiu muito, ele fica meio que andando de lado, né? E esse andar de lado, esse não conseguir nem muito para um lado nem para o outro, não é fruto só de bagunça política. A gente tem problemas que são muito difíceis de resolver no curto e no médio prazo, né? Um dos problemas é legislação absurdamente confusa, né? A legislação tributária, em especial, é um negócio muito fora do comum. O número de litígios que o Brasil tem por causa de disputas tributárias N vezes, assim, dezenas de vezes maior do que a média de países mais normais. A gente tem desafios enormes de produtividade, né, por causa de uma série também de bagunças legislativas, de dificuldade de importar tecnologia de fora, né, aquelas coisas de conteúdo nacional. Temos um Estado muito ineficiente também. Cada um desses problemas, eu estou empacotando aqui em grupinhos, né? Legislação confusa, desafios de produtividade e Estado ineficiente. Cada problema desse é um negócio que demora uma década para resolver. Tá? Então, eu não acredito em saltos de progresso na economia do Brasil, né? Mas também a coisa é tão engessada que não é que eles vão botar fogo da noite para o dia e a economia vai desmoronar, né? Da mesma forma que se a gente tivesse um governo excelente, muito bem intencionado, a gente não ia criar uma época de bonança para todos os negócios brasileiros. Eu não acredito que um governo ruim consiga criar uma época de catástrofes para todos os negócios, né? Até as ações desajeitadas do Estado, eles tendem a favorecer alguns negócios e causar mal para outros, né? Então, assim, do ponto de vista meramente pragmático de investimento, a gente só tem que garantir que a gente não está no lado das empresas que podem sofrer e tentar ficar ali do lado das que vão ser beneficiadas. Por exemplo, a gente não quis investir em empresas estatais, né?
assim, Petrobras, que é a mais evidente, aí, Banco do Brasil, essas empresas que têm uma intenção declarada do governo de serem usadas como braço de implementação de políticas públicas, a gente tem fugido, né? Porque essas políticas públicas, na maior parte das vezes, elas vão contra os interesses dos acionistas. Né? Mas, enfim, para empresas de consumo, por exemplo, você distribuir dinheiro para o povo, em geral, né? Esses programas sociais, num primeiro momento ele é benéfico, né? Você está aumentando o poder de consumo de uma classe que, de outra maneira, não teria como consumir. Tá? Então, esse impacto ele não é horizontal em toda a economia. O resumo da coisa aqui, apesar de eu ser meio pessimista com a economia brasileira como um todo, né, tem esses dois aspectos. Um que já está no nosso preço normal aqui, como a gente já está nesse estado há décadas, não é que é uma novidade essa nossa mediocridade econômica, e mesmo assim dá para trabalhar, ganhar dinheiro, mesmo nesse ambiente não ideal. O nosso fundo aqui começou em 2013, um pouquinho antes da crise da Dilma. E depois teve crise de caminhoneiros, teve Covid, teve tudo quanto é coisa aí, né? Teve N problemas de lá para cá. Isso não nos impediu de ter um retorno super interessante, de continuar vivendo bem aqui, ganhando dinheiro, trabalhando. Tá? Então, assim, eu sou pessimista para o geral, mas acho que dá para continuar gerando bons frutos, mesmo nesse ambiente médio, vai, que também o Brasil não é tão ruim assim. Tem país muito pior, né? Tem país que está em guerra civil, a gente nasceu na dificuldade média, né? O Brasil não está, não é os Estados Unidos, mas também não é a Libéria, né? Então, eu tento não reclamar muito aqui. E o grande motivador de quem está comprando, né, estrangeiros e nós aqui, que a gente também está comprando há bastante tempo, né, do nosso jeito meio lento de ir comprando aos poucos, mas ainda estamos comprando, assim, em grande medida, o preço que a Bolsa está hoje. Tá? Não é um status generalizado, assim, nem todas as ações estão baratas, mas existem ações que estão absurdamente baratas na nossa visão. Então, tomando cuidado ali de filtrar os bons negócios, é um ambiente muito bom para alocar capital, né? Porque o patamar de desconto que a gente tem comprado ações hoje, ele aguenta muito desaforo, tá? Muito risco macroeconômico, político, pode dar uma série de coisas erradas e ainda ser um investimento ok. Né? É claro que se acontecer uma catástrofe generalizada, equity tem sempre o risco ali de não ser um tipo de investimento blindado. Né? Mas nos parece que os preços atuais compensam os riscos atuais. Eu acho que muitos dos riscos hoje que está chacoalhando o mercado tem muita espuma aí também, nem tudo deve chegar do outro lado. Né? Como a história lá da PEC do estouro de gastos, que começou como assim, licença para gastar 200 bilhões por 4 anos, primeiro era para sempre, depois entrou como 4 anos, depois ficou um pouco menos que isso para um ano só. A gente tinha, antes de sair a decisão final, meio cantado a bola que normalmente as pautas são sempre diluídas aqui no Brasil. Né? Passa lá pelo centrão, o negócio sai mais ou menos, né? Nunca sai no seu inteiro teor. E, bom, essa questão de preços estarem baixos é um negócio que a gente já tem falado há bastante tempo, né? E porque nossa visão já é essa há um bom tempo. A gente não imaginou que a Bolsa ficaria tão barata quanto ela está agora, né? Ela está ficando cada vez mais barata. Né? E apesar disso ser sempre um incômodo para quem está mais olhando ali todo dia, vendo o negócio cair, acho que tem sempre que nutrir uma consciência meio filosófica aqui no estilo de investimento que nós seguimos, que não dá para prever timing de mercado. Né? A gente sabe que a bolsa está barata, mas a gente não sabe se ela vai ficar mais barata no futuro e a partir de qual momento ela vai reverter essa tendência de queda e começar a convergir para o que a gente acredita que seja um preço mais razoável. Pode demorar vários meses ainda, pode passar o ano aí barata dessa maneira. Mas diante dessa incerteza de timing, de eu não saber quando que a bolsa vai virar, o que a gente faz detectamos algo que é muito barato, vamos comprando aos poucos, para a gente também não ficar para trás no dia que o mercado virar, e aí a gente se encontrar ali numa situação de, poxa, vi um negócio muito barato, analisei que estava barato e não entramos. Esse estilo requer uma boa dose de disciplina psicológica ali, né? De ficar olhando todo dia a bolsa cair, e falar, bom, faz
um ano aqui que a gente está falando que a bolsa está barata, ela está ficando mais barata, ok, vamos continuar comprando. Claro que a gente continua sempre atualizando essa visão de preço, né? Mas a gente sempre tenta dar muito mais peso para o que está acontecendo com as empresas, né? E aí, se vier um resultado ruim na empresa, obviamente o valor dela diminui, do que para o preço em si, né? O preço deveria ser uma variável completamente independente, né? A gente tem que olhar o que é a nossa avaliação, olhando só para o ativo em si e comparar isso com o mercado e ir operando de acordo, né? Se a gente faz uma avaliação, o negócio está muito mais barato do que na nossa visão deveria estar, a gente tem que continuar comprando, tá? Por mais que noticiários dos jornais em geral aí estejam extremamente pessimistas, né? Porque a alternativa a isso, né, o jeito de operar diferente, seria ficar tentando prever o futuro macroeconômico de curto prazo, né? Ficar tentando prever curva de juros, ficar tentando prever qual é a próxima maluquice do governo e tentando operar, assim, vou comprar agora porque vai acontecer alguma coisa boa semana que vem, depois eu vou vender. E esse jeito, né, de operar geralmente dá muito errado. Você gera um custo de transações enorme e não dá para acertar, assim, não dá para saber qual que é a próxima bobagem que vai sair do governo, ou esperamos nós aqui, né, que eles também façam algumas coisas boas ao longo do tempo, não dá para saber quando isso vai acontecer. Quem geralmente opera isso com sucesso é com informação privilegiada, né, que é crime e a gente nem tenta fazer, tá? Assim, é uma questão até de correção, né, moral aí, eu não acho que esse seja um jeito benéfico, né? Então, a gente mantém a nossa estratégia aqui de mirar em longo prazo. Se a gente encontrar coisas que estão muito baratas hoje em comparação com o nosso patamar de preço, a gente continua comprando, por mais que o ambiente esteja super turbulento aí na superfície, né? Que os mercados estejam extremamente nervosos. Vou encerrar a live por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. A nossa próxima live acho que vai cair também no dia 8 de março, né? Logo em seguida da próxima publicação de carta nossa. Um abraço e até a próxima.